Opinião em debate. Oferecimento: Laboratório Núcleo, cuidando de você. Sebron, Medicina Oncológica, cuidar sempre. Odorata Cosméticos, o padrão internacional ao seu alcance. Leites Manacá, sua vida com sabor. Não. Você tem meu currículo, né? Não, mas não preciso do currículo, não. As respostas aqui eu peço para ser mais ou menos em 1 minuto. Não é uma regra fixa, não, mas não muito longas, para não cansar o telespectador. Boa noite. O programa desta noite tem como tema estresse, o mal do século. Como diagnosticar e combater este problema ou esta doença. Para discutir esse importantíssimo assunto, estão aqui grandes amigos profissionais do mais alto nível. A Marta Molinari, que é especialista em Hatha Yoga e Yoga de terapia hormonal, entre outros cursos, que só vou ficar falando os cursos da Marta, que vou ficar a noite inteira. O Valério Lima, que é especialista em terapias orientais, é um grande especialista do Satori, cuida da minha saúde, da minha família, assim como a Marta também. O grande Satori, depois nós vamos dar o telefone lá do Satori, viu, Valério? Embora você não precise de cliente, está cheio de cliente lá. O doutor Adelman Azevedo, que é psiquiatra, e o nosso grande Marcos Floripe, que é psicólogo, debatedor do nosso jornal Opinião em Debate, no rádio agora, né, Floripe? Isso. A Opinião em Debate da Voz FM 92,1. Você que gosta de um bom debate, gosta do meu estilo de fazer jornalismo, nós estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, na 92,1 Voz FM. Os nossos telefones para a participação dos telespectadores vão estar sempre aí na telinha, o 3201-7688 e o 3201-7708. Eu vou começar aqui com o doutor Adelman Azevedo, que é psiquiatra, médico psiquiatra. Eu disse aqui que como diagnosticar e combater essa doença. O estresse é uma doença? O estresse, desde que comece a atrapalhar e prejudicar demais no dia a dia da pessoa, aí se transforma numa doença. Uma doença. Estresse a gente fica quando passa uma situação que a gente não gosta, mas quando aquilo começa a não ter uma causa específica e começa a prejudicar muito no dia a dia, aí sim a gente pode considerar uma doença. Doutor Adelman, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a grosso modo, assim, em linhas gerais, muito rapidamente, como diagnosticar o estresse? Porque estresse sempre tem um viés de estresse qualquer. Né? Eu, por exemplo, sou sempre estressado com os políticos. Não posso nem ouvir falar o nome deles, porque eu já me estresso. Não sei como é que eu não morri de raiva dos políticos até hoje. Eu tenho estresse com som alto também, que fico desesperado com isso. Tem até o Euler, que é o esposo da Marta, que também é estressado com carro de som. Né? Mas como diagnosticar o estresse em nível que se torna uma doença? O estresse mais popularmente é conhecido como estresse, mas é uma doença que é nomeada como transtorno de ansiedade e tem vários tipos, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico. E o estresse meio que engloba, a grosso modo, todas essas patologias. Então a gente percebe um nível de ansiedade mais aumentado, irritabilidade, estupim curto, como se a gente estivesse vivendo o tempo inteiro como se fosse um barril pronto para explodir, qualquer faísquinha a gente já explode, já fica irritado, começa a ter prejuízo no sono, prejuízo no apetite. E quando a gente não tem uma causa específica, ou quando tem uma causa específica e aquilo começa a durar por um período mais longo, mais de 2 semanas, 3, 1 mês, sem ter tanta correlação, aquele problema já era para ter sido resolvido se fosse numa outra pessoa, numa outra ocasião. A gente começa a perceber que aquilo é uma patologia e precisa ser tratado. Tratada não necessariamente com remédio. Ok, depois nós vamos falar sobre isso. Senão as pessoas pensam que se tivesse uma pílula contra o estresse,
esse laboratório já estaria milionário. Embora alguns laboratórios se atrevam a dizer que tem coisas para combater o estresse. Pode ajudar, mas tem que ir na raiz do problema. Mas, Marcos Fleury, você como psicólogo, é interessante que eu estava analisando hoje, estudando um pouco o tema, né? E a gente sempre tem a falsa impressão de que o estresse, ele acomete pessoas que estão na zona urbana, que tem trânsito, tem emprego, tem isso, tem aquilo. E aí eu vejo que tem pessoas diagnosticadas com alto grau de estresse e que moram, por exemplo, numa ilha, na praia, com poucos civis, com pouca preocupação, e que atinge níveis de estresse tão perigosos quanto o sujeito que está na zona urbana. Como é que isso é possível? Por que o estresse atinge pessoas assim de pontas tão diferentes? É necessário que nós nos lembremos que o estresse é algo inerente ao ser humano, tá? É próprio do ser humano. Então nós temos o estresse, ele tem diversos níveis. E, por exemplo, nós temos um estresse positivo, que é o estresse de alerta, que é o estresse que nos protege a todos nós em relação a eventos externos que possam nos prejudicar, tá? Quando, por exemplo, você se depara com um animal peçonhento, vamos supor que uma cobra, qual que é a sua reação imediata? De fuga. Mas antes da fuga, você vai interpretar a periculosidade daquele animal, certo? Isso vai ser interpretado por você, passado através do cérebro, do sistema neuroendócrino, tá? Que vai o quê? Ele vai disparar gatilhos, tá? Que vão liberar os hormônios, tá? Noradrenalina, adrenalina e cortisol, tá? Adrenalina e cortisol, estava lendo isso hoje. Isso. E por quê? Ele vai liberar adrenalina justamente para o indivíduo ter a possibilidade, vai aumentar os batimentos cardíacos, o coração batendo mais rápido, vai irrigar a musculatura, possibilitando-o fugir daquela situação. Ao mesmo tempo, as pupilas vão se dilatar para ele enxergar melhor o ambiente e evadir-se daquela situação. Aumenta-se ali o nível respiratório também, porque aumentando o nível respiratório, aumenta a capacidade de oxigenação das células e isso vai possibilitá-lo também nesse processo de esquivar-se desse perigo, né? Então, nós temos que analisar, esse estresse é um estresse positivo. Nós temos diversas situações no dia a dia, que temos o estresse positivo, onde nós resolvemos diversas situações de imediato e logo esse estresse passa. Porém, aquela situação que passa aí por 24 horas, a qual não tem a resiliência, o indivíduo não consegue refazer-se da situação, aí começa a cometê-lo de diversas outras possibilidades, gerando doenças. Agora, quanto ao rapaz que mora na ilha e está estressado, se ele quiser trocar de lugar comigo, seja bem-vindo, entendeu? Ele seja muito bem-vindo. Mas eu sinceramente, talvez seja pela pessoa a qual ele conviva também, a convivência com alguém a qual você não se dá bem, não gosta mais, os vínculos se perderam, é um fator estressante, é um agente estressante que está perto de você. Agora, o mal não é o que está de fora, o mal é o que está dentro de nós, que nós não conseguimos interpretar e não conseguimos resolver perante a vida. Ok. Bom, Valério, você que é lá do Sartori e que é especialista em terapias orientais, e, aliás, um grande especialista, para mim, um dos maiores de Goiânia, se não o maior na sua especialidade, você atende várias pessoas ali com alto grau de estresse, né? Algumas jogam estresse para a coluna, né? Que é o meu caso. Outros jogam para fronte, vai por aí, né? Como é que é esse tratamento seu de pessoas estressadas? O que você recomenda? Como é que você vê o estresse no espectro da sua análise como terapeuta oriental? Boa noite a todos, boa noite aos companheiros, boa noite, Rosenval. Antes de falar um pouco sobre isso, eu gostaria de falar de uma questão referente às pesquisas que existem, principalmente no Japão, no nível científico mesmo. Existe um cientista chamado Toru Abo, né, da Universidade de Niigata, no Japão, e ele escreveu um livro chamado Revolução Imunológica. Nesse livro, ele traça um aspecto do estresse não só como uma doença, mas como um gatilho para que todas as outras doenças possam se manifestar, seja a nível emocional ou físico. Então, ele diz que o estresse, ele afeta, sobretudo, o sistema nervoso autônomo, né, aumentando os níveis de granulócitos. Entre os leucócitos e linfócitos, nós temos os granulócitos.
esses granulócitos eles vão, né, para combater as infecções. Só que quando você tem estresse em demasia, você aumenta muito esse nível de granulócitos. E aí produz um colapso no organismo que pode afetar e trazer vários outros tipos de doença, desde dores de cabeça, inclusive, essa é uma das explicações para ele do aumento do sistema nervoso simpático para que se tenha, por exemplo, o câncer. Com as terapias orientais, nós trabalhamos sobre o sistema nervoso parasimpático, enquanto que o simpático é aquele que aumenta o nível de estresse, né, deixa você aceso, ativo, o parasimpático é o que relaxa, produzindo exatamente uma vasodilatação, que é a nutrição para todos os tecidos e o relaxamento muscular, não só físico, mas quando você faz uma acupuntura, uma massagem, um reiki, ou até mesmo uma prática de yoga através dos exercícios de respiração, você está trabalhando sobre o sistema nervoso parasimpático. Assim você vai diminuir os níveis de linfócitos, granulócitos no organismo. Que interessante, olha que explicação científica sobre o estresse e como tratar dele sob o ponto de vista do que você faz, que são as terapias orientais. Agora, Marta Molinari, eu fiquei muito grato a semana passada. Eu não sei se teve oportunidade de ler. Se não teve, eu sugiro que leia, que eu acho que você vai gostar muito. A Veja dedicou 6 páginas ao yoga. Eu vi. Acho que todos os aficionados do yoga devem ter lido isso aí e acharam legal, né? E foi uma matéria muito interessante, né? Mostrando ali, inclusive, que, por exemplo, um lutador dessas lutas idiotas sanguinárias aí que me parece que eu vejo essas lutas aí e penso que nós estamos ainda na idade ali na Roma, né? Nos gladiadores, os gladiadores modernos. Eles fazem yoga para baixar, para ficarem tranquilos, ficarem menos estressados antes da luta, né? Então o yoga, ali fica muito claro que o yoga ajuda muito no combate ao estresse, é isso? Sim. Há muitos anos, mais de 2000 anos atrás, né, os sábios, né, eles, com toda a sua maestria, eles criaram uma ciência, porque eles sabiam da importância dos hormônios, né, do nosso sistema hormonal mesmo, tanto que ele mexia com as nossas emoções e toda a nossa parte fisiológica. Então, eles criaram, né, uma ciência que é chamada de yoga, né? E essa proposta da yoga é justamente trazer essa homeostase interna, porque o estresse é um estado de perda, né, dessa homeostase. Então, a proposta da yoga é fantástica, porque se você observar, como o Valério falou, se o simpático, se todo o processo do estresse, né, que é de natureza psicossomática, se nós trazemos uma resposta contrária a esse estímulo do simpático, do sistema nervoso simpático, né, atuando no parasimpático, que seria esse sistema que traz para nós, de novo, um relaxamento muscular, uma respiração que renova, né, todo esse estado de atenção, de proposta de estar com a mente mais equilibrada e consciência. Porque um dos grandes passos nossos, porque estresse, se 90% hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que 90% das doenças são por causa do estresse, né? Quer dizer, há um passo a ser dado, e esse passo é uma atitude. Que atitude que eu já tomei na minha vida? Porque se está tudo acelerado, as mudanças vão ser mais rápidas agora. E o estresse vem, o sistema, quer dizer, o sistema ele tem que lidar com uma mudança. Como que meu sistema lida com isso? Então, se eu aciono sempre o simpático, se eu estimulo, vamos lá, lutar, fugir, né? Dar essa resposta. Que atitude que eu posso ter diante dessa situação que é externa, como ele diz, não é uma situação interna, né? A yoga traz todas as ferramentas necessárias para que a gente atue nesse sistema parasimpático, tá? Então, ela traz uma resposta de relaxamento, que é o essencial, né, no nível de estresse, para que ele não fique crônico, agudo, e não se transforme em patologia. Quer dizer, ele traz uma respiração consciente, onde eu trago, né, para o momento presente toda a minha atenção. E
o grande passo é esse, é que atitude que eu tenho em cada momento difícil na minha vida. Então, a yoga traz tudo isso, uma consciência, né, do momento presente, um relaxamento, uma respiração. Muito interessante. Bom, os telespectadores já deram para perceber o quanto esse programa é interessante para todos nós que vivemos momentos de estresse. E a Marta estava falando aqui, eu fiquei pensando, você sabe que uma ideia interessante para o governo seria pegar uma hora do expediente do pessoal do Detran e pôr para fazer yoga, levar uma professora de yoga, vamos fazer yoga todo mundo. Porque não tem lugar mais estressado e que estressa Deus e todo mundo que é o Detran. É um negócio horroroso trabalhar no Detran, porque é extremamente estressante. Talvez, se levar yoga para o Detran, seria uma ideia. Ali já entra no processo do estresse de exaustão, né? De exaustão, né? Porque aquele estresse contínuo ao qual não há uma resolução. Mas depois eu falo, eu vou chamar os comerciais, nós voltamos para esse assunto, tá? Porque se falar aqui no Detran, nós fazemos um programa inteiro aqui, porque eles estão sofrendo, a comunidade sofrendo, está todo mundo sofrendo com o Detran. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre estresse, o mal do século, como diagnosticar e combater essa doença. Na próxima semana, nós vamos trazer mestres especialistas da Unipaz, a Universidade da Paz, para você saber o que esta entidade pode fazer por você e pela comunidade, que curso ela oferece e qual é essa proposta, uma proposta incrível da Universidade da Paz. Você pode fazer um curso e contribuir para o equilíbrio da humanidade. Bom, eu quero indicar para vocês aqui os produtos da Odorata. São produtos testados e aprovados segundo os exigentes padrões internacionais, uma linha de cosméticos irretocável na qualidade e em tudo que faz. Seja uma consultora da Odorata. Para maiores informações, você liga no 0800 606 1314. Utilize os produtos da Odorata e você vai estar muito bem servido com produtos da melhor qualidade possível. Bom, aqui o Hércules Castelano, qual a relação do estresse versus resiliência? A pessoa resiliente pode chegar ao estado mental? Pergunta para o Fleury, o professor Marcos Fleury. A pessoa resiliente pode chegar a um estado mental, a um estresse mental muito grande? Pode, tranquilamente. Doutor Adelman, você queria falar um pouco sobre esse assunto? Não? Tudo que a gente vai acumulando e a gente não sabe lidar, não sabe resolver de alguma forma, o nosso organismo interpreta e absorve de forma negativa. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, a gente tem que tipo, explodir, que aí eu não fico bem. Também não é assim, a gente tem que resolver internamente. Então, talvez essa atitude também, desde que a pessoa não saiba e não consiga resolver internamente aquilo, pode levar a um processo de estresse. Agora, essas explosões também que ocorrem, elas podem fazer parte de todo esse cenário do estresse de exaustão, né? Pode acentuar mais ainda o quadro. Né? Por isso que eu vejo assim, com muita alegria a presença tanto do Valério quanto da Marta, tá? Porque nós das ciências aí, da psicologia e da psiquiatria, nós temos que admitir que nós falhamos. Tá? Da Revolução Industrial para cá, tá? Nós viemos com propostas de modificar, de levar a ciência e transformar a humanidade, e pelo contrário, a humanidade está muito mais adoecida que antes. Tá? Então é muito importante que a sociedade busque também práticas alternativas e parta para descobrir tanto o yoga como as técnicas orientais, para que possa se resolver internamente,
certo? Não há uma verdade absoluta em nada. Então, nós temos que desconstruir tudo aquilo que foi proposto, tá? Para que nós possamos negociar novamente com a humanidade uma nova proposta de mudança quanto à postura dela em relação ao mundo, esse mundo que aí está. Porque não é o trânsito que te estressa, é você em relação ao trânsito. É verdade. Tá? Então nós temos que encontrar os pontos de homeostase, os pontos de equilíbrio, para que nós consigamos trazer para nós, diante dos focos de tensão, qualidade de vida. Aqui o Rafael Moura de Tumbiara, pergunta para a professora Marta Molinari. Ele diz o seguinte: sempre estou muito apressado e não me dou tempo para apreciar aquilo que tenho. Como eu posso mudar? Esse é o grande passo, acho que nós estamos no século XX, e a gente tem muitas armas a nosso favor, assim, de autoconhecimento, onde nós vamos ter esse olhar para nós e começar a ter um olhar diferente para fora, né? Quando nós olharmos para nós e reconhecer o nosso ritmo respiratório, esse equilíbrio mental, nós já vamos ter uma atitude diferente. Então, no meu entender, dentro do trabalho da yoga, o grande passo de mantermos o estado de paz, de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de homeostase, é você estar consciente. É trazer consciência, quer dizer, é trazer a respiração para o momento presente, é observar a sua mente, para que nós possamos manter o estado emocional, o equilíbrio emocional, porque é aí que está o grande problema do estresse. Ele é psicossomático e nossas emoções, a gente não tem controle delas, porque não tem esse olhar para nós. Então, a partir do momento que você para, também isso é uma reportagem muito boa sobre a meditação, não é? Na semana passada. E essa meditação, quer dizer, o que é meditação? Meditação é você parar e não ficar olhando só para fora. É voltar. Como que eu estou respirando? Observa a sua respiração. Esse parar e olhar para a minha respiração diafragmática, se eu trago a respiração profunda, quer dizer, eu tomo posse de mim. Eu trago para o momento presente e isso me equilibra. Então, é uma atitude, é um passo dado de cada um de nós. Não é? E em Tumbiara, eu tenho certeza que deve ter algum professor de yoga, alguma classe que ele pode frequentar, já seria uma proposta, né? A Eliane, do setor Bueno, pergunta aqui para o Valério. Ela diz que sei que o estresse pode até matar. Que outras consequências não letais ele pode causar? O que você, lá no Satori, recebe pessoa estressada? Quais consequências que você percebe ali como terapeuta? Praticamente a gente percebe várias pessoas com um quadro de estresse muito elevado e acomete várias áreas, não só físicas, mas também mentais. Como eu falei anteriormente, o estresse é um grande gatilho para as doenças, né? Desde nível físico a nível emocional também. Então a gente encontra pessoas com dores, as mais variadas possíveis, desde uma dor lombar a uma dor de cabeça. E você vê que o estresse ele altera todo o funcionamento. Por exemplo, o aumento do cortisol no corpo vai alterar, com o excesso de adrenalina, vai afetar vários órgãos. Fígado, baço. Por exemplo, inúmeras pessoas têm o que a gente chama de gastrite nervosa. O que é a gastrite nervosa? Nada mais é que aquela pessoa que fica ruminando, se preocupando o tempo inteiro com um problema. E aquilo ali acaba afetando a parte física mesmo, o estômago. Lembrando o que a Marta falou da questão da meditação, hoje talvez seja um dos grandes remédios para combater e ajudar o estresse. Porque o que é a meditação? A meditação é você passar a tomar consciência sobre si, é um estado de consciência, é voltar-se para a sua natureza. Porque os dias de hoje fazem com que você faça tudo para ontem. Né? Então você acaba sendo pressionado nas empresas, no trabalho, na família. E é uma sobrecarga que vira uma panela de pressão. E isso tem que estourar em algum lugar. Normalmente estoura no físico. O Valério falou um detalhe aqui a respeito das dores. E é interessante que essa não externalização dos agentes internos, né? Hoje você tem visto muitas pessoas com disfunção temporomandibular, que é uma dor justamente nessa região aqui, que pega toda a parte
frontal, vai até a nuca e leva pessoas a dores terríveis. E ninguém resolve. Não externaliza aquilo, não resolve internamente, não consegue colocar aquilo para fora. Então, vai travando, entendeu? De uma forma a qual a pessoa, em muitos casos, eu estava pesquisando sobre a disfunção temporomandibular, há inúmeros casos de suicídio, em virtude da disfunção temporomandibular. No portador, né? Exatamente. Eu estou convicto hoje que eu tenho diabetes por conta do estresse que eu tinha. Se eu soubesse que eu sei hoje, eu não teria feito um diabetes. Né? E eu tive dor na coluna terrível, o Valério me ajudou muito, a Marta também. Fiquei em cadeira de rodas 1 ano, só por conta do estresse, porque eu vivia os problemas do jornalismo de uma forma tão profunda e tão doída e tão horrorosa, que aquilo que fez esses problemas físicos. Hoje, eu me equilibro melhor, vou nos cursos, nas coisas, me equilibro melhor. Não tenho mais dor na coluna faz anos, que graças a Deus não tenho. E evidentemente que o diabetes eu tenho que ficar controlando, né? Mas isso prova exatamente isso que vocês estão falando. E é uma excessiva produção de açúcar pelo fígado, no caso do estresse. Do estresse, né? Então, o estresse causa diabetes. E causa o câncer também, tanto que os médicos americanos, quando a pessoa tem um câncer, ele fala que a pessoa fez um câncer. Né? Ele fala assim, poxa, quando eu estava nos Estados Unidos, eu falava, pô, que médico falou que ele fez um câncer, o cara já está com câncer, ele ainda é culpado? É culpado sim. As dermatites, as rinites. Faz, né? As alergias em geral. As alergias em geral. O Lázaro Gomes, de Uruaçu, há alguma explicação para a extrema vontade de agir de forma violenta? Sempre que aponta o dedo para mim, ou me tratam de alguma maneira que inexplicavelmente me irrita, ele fica com vontade de agir de forma violenta. Doutora Delman Azevedo. Olha, alguma explicação? Isso provavelmente faz parte um pouco da sua personalidade, da sua maneira de ser, que você já vem com aquilo desde a sua formação como pessoa. Mas se você estiver mais estressado, você vai reparar, não que sejam todos os dias, mas naquele dia que você está mais tenso, que essas reações elas ficam mais incontroláveis do que antes. Eu acho interessante o que a gente está conversando aqui, porque o que eu trato? Eu trato aquilo que está mais... Eu trato só a ponta lá do iceberg. Né? Dos profissionais que está aqui, eu vou tratar só a doença. Só quando já tem o problema instalado. E eu falo para os meus pacientes o seguinte, é como se a gente estivesse andando numa trilha e de repente caísse num buraco. Meu tratamento com a medicação vai tirar a pessoa do buraco. Mas se ela voltar na mesma trilha, ela vai cair de novo no mesmo buraco. Então, é importante as pessoas tomarem outras medidas, aí vão as terapias e várias outras coisas, como os profissionais aqui estão trabalhando também, que eu acho de extrema importância, que fazem a pessoa começar a tomar consciência, que o Valério falou, que eu acho que é o mais interessante e importante, que a pessoa começa a tomar consciência do aqui e agora. E a partir do momento que ela toma consciência, ela começa a mudar. Só que é muito difícil tomar consciência, porque quando ela toma consciência, ela passa a entrar em contato com muitos conflitos internos que ela não quer ver. Por isso que ela prefere estar amontoada de coisa para fazer e não respirar e não parar. Inclusive a gente tem algumas percepções, assim, não, a pessoa que tem muito dinheiro não tem estresse. Bobagem. Não. Porque eu conheço gente milionário que é tão estressado e conheço pessoas super simples que ganham salário mínimo que é tranquilo, tá tudo bem, entendeu? Então parece que não tem nada a ver com o fator econômico, né, Florino? Eu acho que assim, o nível socioeconômico da pessoa não é que faz ali uma proteção contra o estresse, né? É a capacidade de lidar com a realidade interna. Frente aos agentes externos, né? Como, por exemplo, esse rapaz lá de Uruaçu, né? Apontou o dedo para ele. Diz que ele fica irado, né? Agora, o que foi registrado? Quais são os registros automáticos de memória que foram feitos lá na infância dele, certo? Que quando uma pessoa gesticula, aponta o dedo para ele, que ele automaticamente gera um processo de estresse, que ele se relembra de algum fato e aquilo é como se fosse aquela reação, como se fosse uma defesa em relação àquilo que ele sofreu na infância. Pode ser. Então nós temos que pensar nisso também, que tem fatores muito ligados à infância e todo o contexto ao qual ele foi gerado, porque tudo fica registrado na nossa memória desde a vida intrauterina.
Eu acredito dessa forma, penso dessa forma. Tá? Mas você sabe que a gente também tem que evitar um pouco as coisas de estresse e conversar consigo mesmo, né? Eu, por exemplo, quando vou entrevistar alguns políticos, eu antes faço uma oração, peço, eu não vou enforcar ele. Ele vai ser cínico, ele não vai responder, mas eu não vou avançar nele. Não faça isso. Aí eu converso comigo várias vezes, né? Porque se você não fizer isso, você acaba cometendo um desatino, né? Porque tem coisas que são estressantes. Né? Demais. É muito estressante. Eu estou falando isso assim em tom de brincadeira, mas é verdade. Eu, quando vou conversar comigo mesmo, eu procuro Azevedo, entendeu? Olha, eu me lembro que... Como é que é? Você procura Azevedo? Eu estou cansado de mim, entendeu? Eu me lembro que quando eu jovem, jornalista em São Paulo, eu tinha ímpetos de avançar no Paulo Maluf. De tão cínico que o Paulo Maluf era com a imprensa, que era muito mais naquela época, né? Então, eu estou brincando assim, mas é verdade, isso é uma coisa que às vezes irrita a gente, tem coisas que irritam, então eu acho que a gente deve evitar. Pois não, Valério? Diante disso que os colegas estão comentando, eu me lembrei de um fato com relação ao próprio Aristóteles, né? Aristóteles falava que nós nos educávamos pelo hábito. Então, criar hábitos que não produzam o estresse, já é um grande passo para você começar a se reeducar com relação a isso. Um outro aspecto interessante, eu me lembrei do criador do Reiki, o Mikao Sui, que criou o Reiki em 1922, e ele beneficiou inúmeras pessoas, como hoje o Reiki é difundido e conhecido no mundo inteiro. Só que o que ele percebeu quando tratava as pessoas com Reiki, ele percebia que os sintomas sumiam, a pessoa ficava boa, bem, durante um longo tempo, e depois elas voltavam a adoecer. O que ele percebeu? Ele percebeu que não adiantava tratar só o corpo. Era importante que as pessoas curassem a sua mente. Como? Transformando seus pensamentos, aprendendo a lidar com as suas emoções. É verdade. E a partir disso ele criou 5 princípios, que é uma coisa que eu procuro usar no meu dia a dia, né, e me ajuda muito. Ele fala, somente hoje, não se irrite, somente hoje, não se preocupe, somente hoje, seja grato, somente hoje, trabalhe com afinco, dê o máximo de si em tudo que você for fazer. E por último, que seria a consequência desses 4, seria somente hoje, seja amável e gentil com todos os seres. Que bacana isso aí, uma filosofia muito bonita, né? Eu acho o Reiki fabuloso. Agora, eu fico perplexo quando eu encontro médicos, e não são poucos, que não conhecem o Reiki. Reiki, não, nunca vi falar. Nunca leram sobre Reiki. Mas hoje os hospitais de ponta, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, eles têm uma área reservada só para tratamento com Reiki, acupuntura, yoga, meditação. Exatamente. Hoje a yoga ela é reconhecida pela medicina, tanto que nesse hospital Albert Einstein eles usam, né, quer dizer, adotam para câncer, problemas de coração. E uma coisa que eu queria convidar as pessoas é que eu estou na Unipaz. Você tem falado da Unipaz? Eu estou agora na Vou fazer um programa sobre a Unipaz. Semana que vem é da semana Unipaz. Que vem fazer Mas sobre eu estou agora, né, com muita alegria de estar na Unipaz, que é a Universidade da Paz. E toda segunda-feira à noite nós temos meditação aberta ao público. Quem quiser estar lá, é uma alegria das 20 horas às 21 horas, toda segunda-feira. E é de graça? De graça. Entrada franca. Raulino, você que vai em tudo quanto é coisa que tem de graça aí, ó. Segunda-feira vai lá na Unipaz. Então nós temos a oportunidade também das pessoas irem conhecer uma aula de yoga, porque a yoga é tudo isso que o Valério falou. Porque o estresse em si, ele não é ruim. O problema é que a gente não tem a compensação do desgaste, né? Então eles fizeram uma experiência com os ratinhos, de dar um choquinho nos ratinhos, né? Fazer um choque, assim, não em tempos aleatórios. O condicionamento. Né? E eles não era letais os choques, e eles... O sistema em si, eles se mataram. Né? Produziu estresse, o cortisol, que na verdade é um veneno. Não é? Quando você falou adrenalina e a noradrenalina, um pouquinho não é ruim, né? Claro, porque ela dá um estímulo, necessário, vamos lá, né? Para uma reação. O problema nosso é que o cortisol, ele fica muito tempo. E aí fizeram o teste novamente, colocaram os ratinhos, deram choque, e aí depois do choque fazia a pausa.
Então, aí eles recuperavam, novamente davam choque, quer dizer, não tinha problema. Então, nosso problema é esse. Às vezes, até esse moço que me perguntou, você tem o estresse, mas aí você compensa. Então, você trabalha técnicas, né, como eu trabalho com a yoga, que são técnicas que vão na causa do estresse, lá puxar esse sistema para dentro, para o equilíbrio, para a respiração, para o relaxamento muscular, né? Para a hipertensão não tem nada melhor, né, do que os asanas, do que a respiração, do que o relaxamento profundo, do que a meditação. Quer dizer, então nós temos, o medicamento está aí. É que as pessoas querem tomar um remédio que é rápido, mas elas não querem parar, né, e olhar, tomar consciência, olhar para elas e resgatar esse potencial que cada um tem de se curar. E aceitá-las, aceitar a si mesmo também. Aceitar né? a si mesmo, assim, eu acho que o mais difícil para as pessoas é parar e olhar para elas, não é? Tanto que vocês são da área, sabe, não é muito fácil. Mas a yoga traz esse olhar e suavemente a gente vai, né? Até uma criança pode praticar yoga, até uma pessoa na cadeira de roda pode praticar yoga. Porque yoga é respirar, é olhar para você, é organizar você de dentro para fora. Não é? Ok. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, quero indicar para vocês a Smile Center. Se você quer dentes brancos e alinhados e bem tratados, você vai no Smile Center. Fica ali no setor Marista. Você procura lá o Dr. Géser Gandhi, Dr. Géser de Souza, na rua 1123, setor Marista, telefone 3945-5190. Eu indico a Smile Center para vocês, que são empresas que eu também utilizo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite. Muitas perguntas dos telespectadores. Nós vamos tentar responder todos eles com o tema estresse, o mal do século. Como diagnosticar e combater essa doença. O próximo programa nós vamos falar sobre a Universidade da Paz. Você vai saber o que essa universidade oferece, que cursos ela oferece, como você pode fazer um curso e ainda contribuir para o bem da humanidade. E eu quero indicar a Escola Internacional de Goiânia. É uma instituição de nível extremamente qualificado, com projetos dedicados à formação humana e saúde emocional dos seus filhos. Lá seu filho adquire conhecimento que realmente faz uma diferença. Fica ali em frente ao shopping Bougainville, no setor Marista. Grande escola, uma das mais qualificadas de Goiás. Vamos lá aqui. A pessoa pediu para não ser identificada, não sei porquê. Doutora Delman, qual é a diferença entre o estresse patológico e a bipolaridade? Olha, são duas doenças que fazem parte de duas áreas distintas da psiquiatria. O transtorno bipolar, que é o que ela chama de bipolaridade, faz parte dos transtornos de humor, que a gente vê depressão, transtorno depressivo e o transtorno bipolar. E o estresse faz parte dos transtornos de ansiedade. Então, tem os transtornos do humor e os transtornos de ansiedade. Okay. Então, em definição, é isso. O Liberato do setor oeste, sou extremamente esquecido, distraído e muito desorganizado. O yoga pode me ajudar a ter pelo menos mais concentração? Marta Molinari. Claro. A yoga, ela vai resgatar você de você mesmo, porque você está muito para fora, né? E não tem... não treinou, porque tudo que a gente treina, mais prática, melhor a gente se torna naquilo que faz mais. Então, precisa começar. Começar a respirar consciente, a olhar para si, observar a sua respiração, tudo isso, coisas simples, muito simples. Né? Ok. Com certeza. Alessandra do setor Marista pergunta aqui para o Valério, é verdade que os animais de estimação podem ajudar uma pessoa a relaxar e até ter uma vida mais longa?
Eu acredito que sim, né? Porque a principal coisa que falta para o ser humano hoje é a afetividade. E a afetividade, hoje a ciência comprova que ela libera várias substâncias, dentre elas serotonina, endorfina. Então o fato de você ter um afeto com o animal, cuidar e ter essa troca de energia, porque a gente imagina a troca de energia às vezes só entre seres humanos, mas essa troca acontece com a natureza e com os animais também. Então eu acredito que sim. Ok, doutor Delmas, que fazer... É uma das substâncias que são mais liberadas nessas relações amorosas, é a ocitocina, que dá satisfação, dá tranquilidade, dá autoconfiança. Em relação até essa parte hormonal, o cortisol em níveis adequados, ele é positivo, porque o cortisol, ele prepara a pessoa para estar disposta no dia a dia. O ruim é o estímulo exacerbado. Ok, o Rodolfo do setor oeste, para o Dr. Marcos Fleury, psicólogo. Há meses eu ando cansado e desmotivado. Minha família acha que tem a síndrome da fadiga crônica. O que é isso? Síndrome de fadiga crônica? Isso. Bom, isso é um processo inerente do estresse também, né? Tá. Agora, é necessário que você que se sente com perdas laborais, com perdas vivenciais, com perdas afetivas, busque se reorganizar. Busque tanto o yoga, quanto as terapias orientais, quanto a psiquiatria, como a psicologia, para que você possa ver a que ponto você pode melhorar e aonde você quer chegar também. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam aquilo que como elas nos veem, mas não entendem como nós nos sentimos. Então, para quem está de fora, é muito fácil estabelecer um conceito de valores em relação ao outro, mas não sabe o que o indivíduo está vivendo internamente. Aqui tem muitas perguntas interessantes, estou tentando assim ver se... O Gilmar, do setor Rio Formoso, ando muito esquecido. Isso pode sinalizar que estou... Não, é a Gilmar, que estou estressada. O esquecimento, doutora Delma, pode ser... É um dos sintomas. Em relação até essa questão anterior, a fadiga crônica, a gente vai procurar também ver se não tem outras doenças, porque a gente já está falando aí num processo que a pessoa já está mal, então a gente tem que investigar alguma doença. A gente tem que cuidar também para que a pessoa depois, enquanto está mal, que ela melhore, depois que ela se previna, né? Agora, tem que ver o que está acontecendo. Uma anemia pode ser uma depressão, porque a depressão em si, ela tem dois fatores principais. Um é a tristeza, e eles não têm que estar sempre juntos. E o outro é um outro fator que a gente chama de anedonia, que é a perda de interesse em prazer, em fazer coisas que a gente gosta de fazer. Então, está com a energia mais baixa. Às vezes ele pode não estar estressado, mas pode estar deprimido. Ok, a Aparecida não tem o setor, Rosenval tem uma amiga que está com uma alergia muito grave, ela já foi em vários médicos, já mudou o perfume, sabonete, tudo e nada. Pode ser estresse? Pode ser. Eu vou sugerir que você diga à sua amiga que procure o Valério. Pode ir lá no Satori e procurar o Valério, e talvez você vai ser muito feliz. Qual que é o telefone do Satori mesmo, que eu não entendo? 3624-2568, 8515-1979. Bom, fala devagar o número fixo. 3624-2568. Ok, 3624-2568. Procure o Satori, porque eu conheço casos em que o Valério realmente resolveu. O Valério, minha mulher disse que ele é um bruxo, mágico, qualquer coisa do gênero. Você sabe o que aconteceu com esse rapaz comigo? Ele fez eu expelir uma pedra de cálculo renal num tratamento que ele fez comigo. Agora você imagina a força que esse rapaz não tem, porque esse é uma encrenca, qualquer um aqui que já teve sabe que é uma encrenca para mais de 1,5 metro, né? Olha aqui, o Graciano, eu não sei, pelo Twitter aqui. Rosenval, eu gostaria que um dia discutisse no seu programa a dificuldade das pessoas com diferenças visual. Eu vou mandar aqui para a produção, para o Luciano, pôr esse assunto em pauta. Acho muito interessante. A Tânia, da Cidade Jardim, sempre que vou viajar, fico trêmula e prevendo uma tragédia. Como posso ser ajudada? Fleury, pessoa que tem esse tipo de... Bom, aí já incorre também na questão do transtorno do pânico, né, de uma ansiedade generalizada, movida por alguma situação a qual ela viveu ou ouviu falar, certo? E aí está vivenciando isso continuamente. Né? Então, é necessário que ela procure um dos profissionais para que ela possa se rever disso aí. Ok, a Edilânia
Eu gostaria de saber qual a localização da Unipaz. A Marta se fez o convite para a pessoa ir lá na segunda-feira. Fica onde? Fica na rua 118, ali no setor sul, que é a rua do Verdurão da 90. Né? Se indo pela 90, passa ali a época, você vira no Verdurão, tem uma placa bem grande lá, antes de chegar na 88. Né? Ou se descer pela Auxiliadora, a 88 que vai para o Flamboyant, é a quarta direita, a quarta rua direita, a rua 118. 118, que tem ali um pet shop. Tem um pet shop na esquina, isso. Aqui o Jaci, minha mãe tem Alzheimer e eu fico muito estressada cuidando dela. Como posso vencer esse tipo de estresse? É uma boa pergunta que eu passo aqui para o Marcos Fiori, porque o meu pai está com Alzheimer. Isso tem afetado toda a família. Ele está assim, praticamente em coma, vai e volta, vários meses, aquela coisa difícil. Eu confesso para você que eu estou tão impressionado, porque trata-se do meu pai, que qualquer coisa que eu esqueço agora, eu falo, nossa, eu também vou ficar com Alzheimer. Aí eu tenho que falar comigo, não, eu não sou meu pai, meu pai teve o problema dele, mas isso tem me afetado também. Como que a pessoa que cuida de uma pessoa com esse tipo de que é um problema terminal, né? Porque hoje não tem cura, né? É uma doença neural progressiva, né? Como que a pessoa, como que pode vencer esse estresse de cuidar de alguém com esse tipo? Tem alguma técnica? Bom, o primeiro passo é interpretar que cada um vive uma experiência na vida, passa por um processo. Não necessariamente pelo fato de seu pai ter tido Alzheimer, você vai tê-lo, tá? Então, é o primeiro passo. O segundo passo é reorganizar-se internamente, tá? Vendo os motivos aos quais o leva a imaginar-se na posição de seu pai. Tá? Que projeção é essa que você está fazendo em relação ao mesmo? Tá? E os motivos dessa projeção que ele tem retornado para você, tá? Para si mesmo, como fatores que desagregam e desequilibram todo o seu sistema emocional. Então, é um fator que a pessoa tem que analisar, interpretar. Primeiro passo, necessariamente, eu não vou ter os mesmos problemas que meu pai. Tá? É claro que você está numa situação de estresse, uma situação delicadíssima. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Certo. Agora, e o segundo passo é esse que eu acabei de descrever para vocês aqui. O doutor Adelma queria fazer Eu queria falar, porque assim, essa posição de quem... Do cuidador, é uma posição muito cansativa. Porque é como se tivesse uma pessoa totalmente dependente, como se fosse uma criança, um bebê totalmente dependente de alguém. E muitas vezes a família é grande, mas recai sobre um ou dois. A minha mãe que está sobrecarregada com isso. E não tem jeito, a pessoa vai adoecer. É importante, até antes dela chegar no nível patológico desse estresse, ela organizar no dia a dia, com as pessoas também na família, para que ajudem a cuidar, organizar um cronograma bacana para que cada um possa ajudar da maneira que conseguir, e nesse intervalo que não está cuidando do seu pai, você organize um tempo para fazer yoga, ou para fazer uma meditação, ou para fazer uma atividade física, para se reorganizar. Ir no cinema? Ir no cinema, fazer qualquer coisa, mas para que te tire daquele estresse, para que você pense, raciocine, porque não só o cansaço mental, mas é um cansaço físico muito grande também. É verdade. Aqui, a Adeline, setor Alphaville, cerca de 4 anos atrás eu tive um problema em família. E desde então tenho muita dificuldade de dormir. E sinto uma dor forte na região lombar, como uma cólica. Um estresse forte causa esse tipo de consequência? Isso pode ser também depressão? Pergunta para o Valério. Existem vários casos, né, que precisam ser estudados em relação a isso para identificar se a causa é o estresse. Com certeza ele é um dos elementos responsáveis por isso. A gente vê também, talvez poucas pessoas ainda conheçam, mas existe um trabalho chamado constelação familiar. Esse trabalho, ele identifica que vários problemas que existem, não só como sintomas, dores, são relacionados e gerados no seio familiar. Isso pode ser passado de geração em geração por problemas de conflitos emocionais dentro da família. Agora, o próprio estresse, ele produz, como a gente estava falando, esse aumento do simpático. Esse aumento do simpático produz uma vasoconstrição. Ou seja, não vai ter fluxo sanguíneo na região, no corpo em geral. Uma parte vai ter que ser afetada em relação a isso. Né? E às vezes, a maioria das vezes, a lombar passa por isso.
A gente observa dentro da medicina oriental, como a acupuntura, que, por exemplo, a lombar tem uma relação direta com os rins. E os rins, dentro da medicina oriental, tem uma relação com o medo, a insegurança. Às vezes eu não sei que tipo de problema ela passou dentro da família, mas esses aspectos emocionais trazem consequência no físico. Porque a visão da medicina oriental é que nós adoecemos primeiro a nível mental e espiritual, depois isso afeta o nível energético e emocional, para depois desencadear no físico. O físico é o último. Então significa, você já vem passando por um processo que está te afetando e chegou a desencadear no físico. Ok, muito obrigado pela sua explicação. Nós estamos tentando atender todas as pessoas que ligaram e eu quero lembrar para você, se você quiser colocar na sua residência e fazer uma mini usina de captação de energia solar, você procura a Sustenergia. A empresa mais especializada em energia solar que tem em Goiás é a Sustenergia. O telefone da Sustenergia é o 3607-3531. Procure, porque é o pessoal altamente qualificado lá na Sustenergia. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Quero agradecer aqui valiosos parceiros do Sebron, medicina oncológica de altíssima qualidade, Tecnoseg, tudo sob controle, e o Laboratório Núcleo, este laboratório que eu levo a minha família para fazer exames no Laboratório Núcleo, porque o Laboratório Núcleo são de pessoas aqui do nosso estado, não é gente de fora que vem aqui para tirar o dinheiro nosso, fazer exame no outro local. Portanto, a família do Laboratório Núcleo, eu confio. São médicos cientistas daqui. Eu não gosto de trabalhar com gente que faz laboratório como se fosse uma coisa da Wall Street. Então, portanto, você pode confiar no Núcleo. A Rafaela, sinto-me culpada de muitas coisas que fiz. Queria entender melhor como a culpa me deixa estressada. Como eu cuido disso? Marco Fleury, como cuida da culpa? Bom, Rafaela, o primeiro ponto é perdoar-se. Né? O primeiro ponto é sempre estabelecer o perdão para si mesmo e compreender que nós, em determinados eventos da vida, nós incorremos em comportamentos que mais tarde nós vamos nos arrepender. Isso é natural. Agora, se isso a incomoda profundamente, é necessário que não deixe chegar ao ponto do estresse. Porque não é só o estresse que ela passa, são os transtornos de pânico que ela deve vivenciar aí, certo? São crises depressivas também, que as pessoas que essas culpas podem levar as pessoas a processos depressivos. Isso aí é necessário que as pessoas busquem auxílio urgentemente. Eu queria só fazer uma colocação aqui, que eu estou muito impressionado. Nós estamos trabalhando um tema hoje, que é a ansiedade, e eu, cada vez mais, eu vejo o quanto os adultos têm se tornado egoístas. Porque muitos dos adultos que estão nos assistindo hoje têm filhos, certo? E não se lembram do estresse sobre a infância, que hoje é imposto de uma forma cruel pela competitividade, pela transferência daquilo que eu não sou e o que o meu filho precisa ser, sabe? E isso tem adoecido as nossas crianças. Fleury, você me deu ideia, nós vamos fazer um programa só sobre com esse
Enfoque. Eu queria só lembrar os pais que eles observassem essa questão do estresse em casa também. Como não causar estresse desnecessário aos filhos. É o tema que eu quero fazer com vocês, chamar as pessoas. Muito importante enfocar só sobre isso. Obrigado, professor. Eu vou fazer isso, é muito importante. A Maria Helena, eu tenho 59 anos e toda vez que eu saio de casa, levo mais de 1 hora para achá-la. Qual tratamento posso buscar? Antes de eu passar aqui para o doutor Delman, eu estou rindo porque eu tenho um amigo meu, Maria Helena, que ele, quando sai do escritório, demora mais de 5 horas para achar a casa dele. Mas nesse meio tempo ele passa em 3, 4 botecos que ele acha com muita facilidade. Né? Evidentemente que não é seu caso, eu estou brincando aqui, mas tem gente que não acha a casa. O Euler, por exemplo, o marido da Marta, perde, não acha a casa aí, mas por outras razões. Mas esse caso dela aqui, que a gente está brincando, mas não é brincadeira, doutora Delman, a pessoa que tem esse tipo de... Então, a gente tem que investigar que tipo de... Se tem algum processo patológico mais grave, com acometimento neurológico, isso a gente vê... você pode procurar um psiquiatra, um neurologista para avaliar isso. Mas a gente tem que reparar também que até o estresse, a ansiedade, a própria preocupação da pessoa de sair de casa e não se reconhecer, isso também pode acontecer. Emocionalmente, ela pode se perder, ela pode não saber onde está. Então a gente tem só que investigar para ver se não é um processo neurológico de alguma outra doença. Ok. Aqui o Cido Gomes especificamente pediu o contato do Valério. Qual que é mesmo, Valério? 3624-2568. 3624-2568. E você quiser o contato do Dr. Fleury, doutora Delman Azevedo ou da Marta Molinari, basta ligar para o 3281-5666 lá na produção, fala com o Cacique Luciano, ele dá o telefone de todas as pessoas que comparecem ao programa. A Sandra pergunta ao Valério se o reiki pode ser aplicado na residência da pessoa. Sim, inclusive eu ministro cursos de formação em reiki. Qualquer pessoa pode aprender, inclusive crianças. Eu estou com a filhinha de 4 meses, quando ela completar 5 anos, eu já quero ensinar ela para ela poder cuidar de mim. Eu não fiz com você, mas eu sou reikiano no grau 1. São 3 graus, não é? São 3 níveis de reiki. 3 níveis. O primeiro nível você aprende como se auto-aplicar, como aplicar nas outras pessoas, em animais, em plantas também. Dentro do curso você aprende práticas de meditação, exercícios de respiração. E no nível 2 você aprende a transmitir, por exemplo, o reiki à distância. Você está com um familiar em outra cidade, eu mesmo fiz o tratamento, parte do tratamento do meu pai, à distância e a outra presencial. A minha esposa fez todos os níveis, eu fiz só o primeiro. A Laiana, sempre que eu sofro crises de estresse, eu fico muito triste e não consigo comer. Existe alguma explicação biológica para isso? Marta Molinari, tem? Para perder a fome com o estresse? Sim, claro. O estresse ele vai afetar toda essa parte digestiva, o intestino, o funcionamento do sistema, né, quimicamente, o sistema todo fica comprometido. E as técnicas do yoga, ou a proposta, é muito simples e eu acho que vai realmente no mais profundo que é na nossa mente, que é a base de todos esses aspectos emocionais, porque aonde está a nossa mente está ali, nós estamos ali. E talvez ela precisa observar mais aonde ela está colocando essa energia mais, né, da mente dela, da vida dela. Então, buscar, resgatar mais esse olhar para si, para que esse sistema possa, assim, trazer um alívio, trazer uma pausa e ele se reorganizar naturalmente. Então, toda a proposta da yoga é essa, é baixar esses níveis de estresse, assim, eu faço isso numa aula, a pessoa consegue baixar 50% no mínimo esse nível de estresse. Okay. Então, é muito ligado à questão digestiva. Então, todos os problemas ligados à digestão são ligados às emoções. E a yoga trabalha simplesmente uma respiração diafragmática. Eu tenho que interromper, desculpa, ela atua no diafragma. Que meu estresse aqui, eu tenho 30 segundos para terminar o programa, desculpa. O Raulinho deu sinal ali, o Lucas Oliveira do setor Marista pergunta se o estresse pode causar problemas cardíacos, e eu digo que sim. Bom, nesses 25 segundos que eu tenho para terminar o programa, eu quero dizer o seguinte, evidentemente que todo o estresse, os sintomas do estresse nascem da própria pessoa. Você tem que mudar a si próprio. Então você não pode culpar o mundo exterior pelo seu estresse.
Se o trânsito está horrível, que você põe uma música clássica e não se deixa contaminar. Então o estresse acontece com muito mais força quando você se deixa contaminar pela situação estressante. Se você estiver em paz, tiver em equilíbrio, mesmo se procura uma religião, faz reiki ou yoga, seja o que for, você estando equilibrado, o estresse te atinge com um grau menor do que as pessoas que não estão com equilíbrio particularmente sensato. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.